Olá! Estamos aqui para uma videomeditação na série As Bem-aventuranças, que é a primeira parte. E nós começaremos então a partir de agora. Seja bem-vindo e você possa ter um bom proveito. Nós vamos nos concentrar hoje em Mateus capítulo 5, versículo 3 e 4. E você sabe muito bem que no nosso padrão de estudo bíblico, a primeira parte é a memorização do versículo. Então, memorize comigo. Primeiro, a seguinte expressão, a seguinte palavra: bem-aventurados. Eu sempre dou a dica de você ter um método de lembrar essa palavra de uma forma mais fácil para você. Pense em algo que traga à sua memória a palavra bem ou bom. Bem, o aventurados você pode lembrar de vento, certo? Então, quando você quiser lembrar da palavra, lembre algo que é bom para você, transforme para bem e lembre de vento, aventurados. Por que é importante fixar essa palavra na memória? Porque ela vai estar no começo de todos os versículos que nós vamos estudar nessa semana. Então, bem-aventurados, lembre sempre de vento. Esqueci da palavra, lembre do vento. Vento, bem-aventurados, certo? Bem-aventurados os pobres em espírito. Você pode lembrar da condição de pobreza ou fazer algum gesto que lhe faça lembrar, e fica a critério de você. Bem-aventurados os pobres em espírito, os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Certo? Essa é a primeira parte. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é dos pobres em espírito? O reino dos céus. Certo? Lembre-se que pobres em espírito está relacionado ao reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, o que é dos pobres em espírito? O reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, olha, eu falei que se repetiria. Bem-aventurados os que choram. Aí você pode usar o gesto para facilitar para você. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, quando você lembrar de alguém que está chorando, lembre que virá o consolo. O que receberá aqueles que choram? Consolo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É a segunda parte da nossa memorização. Vamos lá desde o começo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Tudo de uma vez. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Agora vamos entender um pouco do que quer dizer essas passagens. Você sabia que a expressão bem-aventurança também pode ser entendida como felizes? É isso que quer dizer bem-aventurança, porque talvez essa palavra não esteja no teu vocabulário, no teu dia a dia, e você fique pensando, o que é bem-aventurança? Eu não entendo muito bem. Quer dizer felizes. Mas por que felizes? Esse foi um sermão que Jesus pregou no topo de uma montanha, na terra de Israel. O objetivo dele foi, e ainda é, de ensinar a verdadeira atitude do cristão, de fidelidade e obediência à palavra de Deus. E quão bom é seguir o seu caminho, não é mesmo? A vida de acordo com a vontade de Cristo faz bem, produz felicidade em qualquer circunstância da vida, seja em circunstâncias boas ou ruins. Viver de acordo com a palavra de Deus nos faz felizes. Portanto, nós conheceremos o que são as bem-aventuranças e por que as pessoas se tornam bem-aventuradas segundo a palavra de Deus, através de perguntas. Então, a primeira pergunta, portanto, é: quem são os pobres em espírito? Aqueles que entendem que a sua vida está submissa completamente a Deus
e as autoridades que Deus constitui sobre ela. Sendo assim, a pobreza de espírito não é como muitos pensam. Alguns acham que pobreza de espírito é ter pouca fé. Porque pobre de espírito deve ser uma questão de ter pouca fé. Outros acham que pobre em espírito é aquela pessoa que não tem vontade de crescer na vida, não tem ambições. Também está errado. Outros ainda acham que pobre de espírito é o fato de você não ter recursos, não ter dinheiro. E não é bem isso. Mas o que é, portanto, ser pobre de espírito? Pobre de espírito é entender que você depende de Deus, que você precisa dele. E que ele tanto age na nossa vida de forma direta, como através das pessoas que ele institui para cuidar da gente. A outra pergunta que a gente deve fazer para entender essa passagem é: quem são os que choram? Qual é o sentido do verbo chorar? Será que todo mundo que chora é bem-aventurado segundo Deus? Será que chorar por chorar é algo que Deus espera da gente? Quem chora porque o seu time de futebol ganhou ou perdeu o campeonato, por exemplo, faz dele um bem-aventurado? Ou quem chora porque apanhou dos pais é bem-aventurado? Enfim, que choro é esse que nos faz felizes segundo a sabedoria de Deus? Esse choro, ele chama-se contrição. E a contrição é um arrependimento profundo da alma por pecados cometidos ou pela possibilidade do cometimento de pecados. E também pelo cometimento de pecados de outras pessoas. Essa contrição, ela provoca em nós um choro espiritual, que muitas vezes ela se exterioriza através das nossas lágrimas. Sabe, quando você se incomoda profundamente em sua consciência pelo pecado cometido, pode ser seu ou pode ser de outra pessoa, aquilo te causa repúdio, você se enjoa com aquela situação, você não concorda, você não consegue se sentir bem com aquilo. Então, isso é uma das características da contrição que nós sentimos. Você não consegue aceitar as coisas que desagradam a Deus. Sabe quando você pensa em cometer um pecado e você percebe que aquilo desagrada a Deus e você se arrepende antes de fazê-lo? Pois bem, esse se sentir mal é uma das características da contrição. Sabe quando algum irmão comete um pecado e aquilo te incomoda? Pois bem, também nessa situação nós podemos ser contritos, se incomodando profundamente em nossa alma com aquilo que desagrada a Deus. Essas são características de contrição. Lembrando que contrição não é remorso, porque algumas pessoas sentem o remorso. Elas se sentem mal por ter feito algo que pode ter desagradado alguém, mas não se arrependem daquilo aqui. Aqui é só um mero sentimento, isso não é contrição. A contrição, na verdade, é uma profunda tristeza em desagradar a Deus, ou até melhor, em ao menos pensar em desagradar o Senhor. Uma vez, uma pessoa ela veio confessar um pecado para mim, e aquilo me incomodou profundamente. Por dentro eu me senti destruído. Até chorei pelaquela situação espiritual daquela pessoa. A minha alma estava contrita com o cometimento do pecado, mesmo que não tivesse sido eu, porque eu sei que aquilo desagrada ao Senhor. Então isso aí é um exemplo de contrição prático. Uma outra pergunta que a gente pode fazer para entender a passagem é: o que significa bem-aventuranças? O que é ser bem-aventurado? Bom, já disse para você que é ser feliz. Bem-aventurança é a qualidade de quem é feliz por fazer a vontade de Deus. Vamos tirar algumas lições disso. Vamos ler alguns versículos. Em 2 Crônicas 15:7 diz: mas vocês devem ser fortes e não desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Deus, ele nos promete que se nós perseverarmos, ele nos recompensará. Nós seremos felizes. Portanto, aqueles que são pobres de espírito serão recompensados com o reino dos céus. Os que choram serão recompensados, sendo consolados por Deus. Em Jeremias 31:16 diz:
Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Em Lucas 14:14 está escrito: feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Deus está falando sobre ajudar aqueles que não têm condições de te dar algo em troca. E Ele diz para você que você deve fazê-lo e fazê-lo com alegria, porque a sua recompensa estará nos céus e virá do Senhor. Em Salmo 58:11 diz: então os homens comentarão, de fato os justos têm sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Ele está falando que quando você é justo, você receberá recompensas de Deus e as pessoas olharão o resultado da tua vida e reconhecerão que existe um Deus que age em teu favor. Em Salmos 24:5 diz: ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, as dificuldades que nós passamos por sermos cristãos será recompensada pelo Senhor. Por isso, nós seremos bem-aventurados. Bom, vamos revisar o nosso versículo? Lembre de vento, aventurados. Sempre vai ser o início dessa nossa memorização. Bem-aventurados. Quem que são os primeiros bem-aventurados? Os pobres em espírito. E o que eles recebem? O reino dos céus. Portanto, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Mateus 5, versículo 3 e 4. Vamos repetir de forma integral. Vamos lá. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Pode ser de Deus, pode ser dos céus, contanto que você consiga lembrar ele todo no sentido completo. Você trocando uma palavra ou outra que esteja dentro do tema, não tem problema. O importante é que você lembre da essência. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos tirar uma lição. Jesus disse que bem-aventurados são os pobres de espírito, mas quem são esses pobres de espírito? Como nós já aprendemos, são aqueles que se submetem à vontade de Deus, colocando pela fé em Cristo Jesus a Deus em primeiro lugar na sua vida. Aqueles que agem assim têm um lugar especial no reino. Saiba que Deus ama essas pessoas, Ele se agrada dessas pessoas e se importa com elas. Então, se você for pobre em espírito, Deus te exaltará, porque Ele te ama, Ele te dará isso como recompensa. E o que acontece? Essas pessoas que são pobres em espírito, elas se colocam em total submissão, reconhecendo que Deus é superior. E isso causa uma felicidade nele e causará felicidade em nós, pois Ele nos recompensará. Os que agradam a Deus no seu dia a dia se parecem mais com Jesus. Então, se você for pobre de espírito, você passará a se parecer mais com Ele. Aqueles que agem assim vão ter uma grande recompensa, não é? O reino dos céus. Deus, Ele se importa com as pessoas que têm o coração humilde. O humilde de espírito, ele tem a honra de Deus e isso exige dele, então, uma contrapartida, a humildade de coração. Ele sabe que só quem verdadeiramente nega a si mesmo é digno de receber o reino dos céus. Então, a palavra de Deus nos diz, que se você quiser agradar a Deus, tome sua cruz e siga-o. Negue-se a si mesmo e Ele te exaltará no devido tempo. Salmos 37:11 diz assim, sempre a gente vai estar acompanhando os versículos, certo? Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então, se você for humilde de espírito, você desfrutará uma segurança, você herdará o bem-estar no reino de Deus. Sofonias, capítulo 2, versículo 3, diz: busquem o Senhor, todos vocês humildes do país. Vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia da ira do Senhor. Você que está protegido no dia da ira, seja humilde, seja
pobre em espírito. Salmos 18, 27 diz que Deus salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. Em Salmos 138, 6 diz: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Então o Senhor está vendo tanto uns como outros. Provérbios 3,34 diz: ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Deus não gosta de zombadores, mas os humildes o agradam. Provérbios 11:2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então você vê a importância da pobreza de espírito. Bem-aventurados são também os que choram, como a gente viu na segunda parte. O choro espiritual é sinônimo de contrição, como a gente já aprendeu, que significa sentir-se mal na presença do mal. Os que choram, eles serão consolados, porque verdadeiramente buscam agradar ao Senhor e não aos seus próprios desejos, que na maioria das vezes é errado. Ao invés de ceder ao pecado, o cristão analisa as consequências dele e chora espiritualmente, em apenas pensar em fazer o mal. Um coração assim, Deus se agrada, aquela pessoa que antes de cometer o pecado já se sente mal por aquilo e não o faz. Deus não despreza isso. A palavra de Deus diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. Deus se agrada desse. Portanto, que você tenha esse coração. Nós temos que tomar uma decisão, portanto, para completar o nosso raciocínio, a nossa meditação. Você tem sido humilde? Você tem reconhecido Deus como soberano na tua vida? Você tem reconhecido que Ele é que te sustenta, que te dá todas as coisas? Se você faz isso, você já está aí sendo um pobre em espírito. Se você não tem feito, você precisa entender que Ele é teu soberano, teu provedor. Você tem que se submeter à vontade dEle, à palavra dEle e às pessoas que Ele coloca na tua vida. Então, uma das decisões que você pode tomar é de entregar a Deus algum desejo que você tem, para que Ele seja soberano, para que Ele comande. Sabe aquilo que você quer, uma das coisas que você deseja? Entregue na mão de Deus e diga para Ele que você quer que seja feita a vontade dEle sobre aquilo, seja lá o que for. Ou seja, quanto mais importante para você e você entregar isso para Deus, mais pobre de espírito, portanto, você vai estar sendo na prática. Uma outra coisa que você pode fazer é decidir fazer um jejum. Um jejum para enfraquecer a sua carne e para que exaltar o seu espírito. Para que você, antes mesmo de vir cometer algum pecado, você já esteja lutando contra isso. Então faça um jejum combatendo alguma prática que você tem falhado com o Senhor. Se você tem algum problema com olhares, pensamentos, imoralidade, com fala, seja lá o que for, faça um jejum combatendo isso, mostrando o seu coração contrito, que não quer pecar, que não quer desagradar a Deus. E por fim, a gente vai compartilhar isso com Deus através de uma oração. Então tome sua decisão, pense em algo que você precisa. Não precisa pensar muito, é algo que é prático da sua vida, certo? Entregue na mão do Senhor aquilo que precisa ser entregue, que você entenda a soberania dEle e faça um jejum combatendo alguma prática que desagrada a Ele, mostrando que você quer ter um coração contrito, lutando com o pecado, se incomodando com ele antes dele acontecer. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa meditação, que a gente aprenda as tuas características nessas bem-aventuranças, que a gente possa, portanto, ser felizes, Pai, segundo a tua vontade, que a gente venha te obedecer. Ajuda cada um que está fazendo esse estudo a cumprir, Pai, com suas decisões, que eles possam vir ser verdadeiramente pobres em espírito e que eles tenham contrição, Pai, que eles sintam incomodados pela prática do pecado e que tu os recompense, Pai, segundo a tua boa vontade no devido tempo. Assim nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, encontro você na próxima.